Olha, o Mauro, o Corinthians, tudo bem, tá na final agora, só que não sei se você concorda, é meio que uma bala de prata. Porque se não ganhar, aí desaba tudo. Aí é Memphis, é Ramon Dias, é dívida, não sei o quê. Porque a eliminação de quarta-feira ela ficou pendurada porque tem essa final agora no fim de semana, me parece. O que você acha? Não, o vexame já está consolidado. Essa final paulista não vai apagar o vexame. É a terceira vez que o Corinthians é eliminado na fase preliminar da Libertadores. Né? Segunda em casa. Nenhum outro clube minimamente relevante na América do Sul teve 3 aí eliminações nesse estágio. Me impressiona o otimismo do Juca com relação à Sul-Americana, já que o Corinthians disputou em 19, foi eliminado pelo Del Valle, e nos 2 últimos anos foi eliminado pelo Fortaleza e pelo Racing. Então o Juca ainda acha que vai ser campeão, que pode ser campeão. Mas mesmo na Sul-Americana, o Corinthians morre na praia. Morre na praia. Essa é a realidade. O Corinthians... Não, sim, mas você consegue ver um lado. Eu sei, você viu o lado bom. Isso me impressiona, né? Porque parte de você, porque de outros corintianos, inclusive coleguinhas, é assustador. Como é que o cara consegue ver a ajuda positiva da eliminação? Teve gente dizendo que não, hoje é só aplauso. Pelo amor de Deus, gente. Se ganhar no domingo, tá tudo bem. No domingo não, na outra quinta-feira, né? Não dá. A eliminação é um vexame, porque foi desenhada. Foi desenhado esse cenário desde o enfrentamento com o Universidade Central, um time muito modesto, né? E é incrível como é que as pessoas descolam, né, o jogo da semana anterior dessa partida da quarta-feira. Não, mas tudo bem, mas cara, foi 3-2, você tomou um vareio no outro jogo, os 2 jogos estão ligados, estão conectados, é uma disputa em 2 partidas, né? Mas é tudo reflexo do trabalho ruim também do técnico Ramon Dias, do seu filho. O time é um time mal treinado, e todo aquele esforço feito para conseguir a vaga nessa fase inicial da Libertadores, com aquela arrancada do ano passado, sequência de vitórias, foi em vão. Para o Corinthians, na prática, teria sido melhor nem fazer aquilo, ir direto para a Sul-Americana, por exemplo, né? Sair do rebaixamento e ir para a Sul-Americana, não teria passado por esse vexame, não teria jogado contra a Universidade Central, estaria até com o time mais inteiro para disputar a final com o Palmeiras. Que, na verdade, hoje, a final com o Palmeiras é uma espécie de contenção de danos, nada além disso. Vencer para impedir que o rival seja campeão dentro do seu estádio tetra, porque isso vai piorar ainda mais um cenário que é péssimo nesse momento, apesar do esforço hercúleo de muita gente para tentar passar uma imagem positiva, o que é a pior coisa que pode se fazer para o Corinthians. Enquanto as pessoas ficam tentando tapar o sol com a peneira para fazer média com a torcida, sei lá por quê, ou com Cartola, ou sei lá com quem, né? A coisa só piora, só piora, só piora. Então, a realidade está aí. É um elenco muito caro para apresentar esse tipo de desempenho. E o caso do Memphis Depay, né? Bem, já falamos muito sobre ele, né? Até agora, uma relação custo-benefício muito ruim. Um jogador que chegou ao Brasil como mais caro da América do Sul, né? Duvido que algum jogador da América do Sul tenha custado mais do que ele custava quando chegou. Ele chegou antes do Neymar, é bom frisar. E até agora o retorno técnico foi muito pequeno. Eu ia falar do Memphis para você, o Arnaldo, porque ele tá aí no olho do furacão. Aliás, ele foi convocado. Vamos pôr na tela até a arte aí da convocação do Memphis Depay para a seleção da Holanda. A gente coloca aí na tela. Enquanto você fala, ele tá no olho do furacão. Você cunhou essa expressão, se eu não me engano. Ele conheceu a parte bacana da Fiel, tarará, tarará. A outra parte vai saber, né? Depende do que acontecer nesse final de semana. Já no jogo contra o Barcelona, ele já foi cobrado por parte dos torcedores. Não no estádio, mas redes sociais, tal, reclamando do desempenho dele. Pois é, Tironi, tá aí a lista do Ronald Koeman, né, que veio observar o Memphis aqui de perto, né, e a Espanha vai jogar contra a Holanda na Liga das Nações. É importante essa questão, vamos falar da convocação do Memphis e a gente chega no derby decisivo, porque o derby decisivo da volta vai ser disputado na quinta-feira pós-data FIFA, né? Só que na Europa, com o Memphis aí, até a data FIFA na Europa ela tem mais lógica, né? Então o Memphis joga a sua última partida, se for titular, no domingo e não na terça. Então teria tempo suficiente de voltar e participar, se for o caso, da partida de volta na Neoquímica Arena. É engraçado, né? Porque
quando o Corinthians contrata o Memphis, é um pouco essa situação que a gente fala, e o Mauro citou um pouco da tal da agenda positiva. O Memphis Depay sempre foi o jogador ou a figura que ele está sendo no Corinthians. Ele é um jogador tecnicamente bom, ele é um jogador que tem recurso, ele é um jogador inteligente, mas não é exatamente um jogador competitivo, que se esforça. Como é que é, Juca? Qual que é a sua expressão? Competitivo, né? É a palavra da moda, né, Juca? Para qualquer time de futebol, né? Não é exatamente, nunca foi um jogador competitivo, né? Isso. E até por isso ele estava sem clube, né, quando o Corinthians o contratou no momento da janela, ali no final da janela do ano passado, né, em setembro já, da data do aniversário do Corinthians. O Corinthians contrata o jogador que tem essa característica. Na chegada, esse lado, o time emenda uma sequência de vitórias. E como eu te falei, Tironi, ele viveu, e o Corinthians viveu uma lua de mel muito interessante no ano passado. Ele se envolve com... Não é convocado mais naquele ano, então ele não se ausentou do Brasil. Pelo contrário, mergulhou no Brasil, nas comunidades, tudo muito legal, acho legal. Tem esse estilo além do personagem, né, do superstar, né, a lá Neymar, que ele sempre teve, a questão da música, a questão das redes sociais, sempre foi assim. E isso funciona muito quando o time de futebol em que ele joga está ganhando. Quando o time de futebol em que ele joga está perdendo, ele não vai ser o cara que vai tirar o coelho da cartola e vai salvar pelo envolvimento, comprometimento do time. E nesse ano, as coisas no Corinthians, no campo, elas não foram tão bem como foram no ano passado. Em relação a ele especificamente, tem o episódio da camisa 10, né? Aí, acho que o Juca vai concordar comigo. Quando vem a público, e aí é uma questão do Corinthians, o ilustre que vazou o contrato do Memphis lá atrás, não deve ser amigo do Memphis mesmo, né? Quando vaza o contrato do Memphis, com todos aqueles detalhes bizarros, além de ser o maior salário do país, e vem a questão da camisa 10, existia ali uma fagulha de crise. Se o Memphis fizesse questão da camisa 10, nós teríamos um problema. Poderíamos ter o problema interno em relação ao Galo, que não gostou de perder a camisa 10, mas poderíamos ter um problema externo. Eu não sei se o Mauro concorda comigo, é mais ou menos como o Gabigol assumir a camisa 10 do Flamengo. A diferença de que o Gabigol herdou a camisa 10 porque o Diego se aposentou. Dessa vez o Memphis tungou a camisa 10 do Garro, que está lá ainda. A partir do momento, se vocês repararem bem, como mudou a situação do Gabigol depois que ele virou 10. Por quê? Porque ele não percebeu que para ser o 10 do Zico, ele precisava ser muito mais do que uma celebridade. É a mesma coisa com o Memphis. Para ser o camisa 10 do Corinthians e roubar a camisa do melhor jogador, ele precisava ser comprometido também, né, Juca? E ele não é. E aí, eu fiquei impressionado, de fato, com o dia seguinte da eliminação. É todo mundo em cima do Memphis, o Trajano tem razão. É todo mundo... E tá certo. O cara que ganha 3 pau por mês, que exige a camisa 10, tem que ser cobrado por qualquer coisa que ele faça ou não faça ou deixe de fazer. Né? E a musiquinha que o Juca quase entoou é assim: se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Vocês lembram dessa? Essa música, a torcida no Corinthians não canta há muito tempo. A torcida do Corinthians tem sido a maior parceira do presidente, da direção, da comissão técnica, do Memphis. Ela está carregando o time na unha, mas já fez algumas advertências nas redes sociais. E aí, Mauro, eu acho que é aquela questão, o Corinthians e Barcelona, para o torcedor do Corinthians, sobretudo para a torcida organizada, é muito menor do que o Corinthians e o Palmeiras. A Libertadores é muito menor que o Derby.
Até porque o Corinthians não tem tradição em Libertadores, o Juca falou, não tem nenhuma tradição em Libertadores. Ganhou uma só, numa aberração, num campeonato perfeito que ele fez em 2012. E aí é o que o Tironi falou, se daqui a não sei quantos dias, na volta, na quinta-feira, o Corinthians não ganhar o título em sua casa, diante do Palmeiras, e o Palmeiras foi tetracampeão, o castelo vai ruir. E essa aliança da torcida com a direção, com o time, com a comissão, acabará. E o Memphis vai ser um dos principais alvos. Você pode estar tranquilo. O Memphis agora está mais para Rames, né, nesse momento. E a gente sempre falou dessas situações, né, inclusive pela convocação da seleção agora, do que para outro jogador que venha e tome conta dos corações corintianos. Então, quando a gente fizer o posse daqui, não a uma semana, que é a data FIFA, daqui a 2 semanas, depois da final do Paulista, a gente vai sentir como será o resto da temporada do Corinthians. A questão do título virou literalmente uma obrigação. E a perspectiva atual, ela não é das melhores, né? O Corinthians, para mim, tem que sobreviver ao primeiro jogo no domingo, que é no campo do Palmeiras, tendo o desgaste de ter jogado na Libertadores, para poder decidir em casa na próxima quinta-feira. E aí, para sobreviver ao Palmeiras, mais do que do Memphis ou do Galo, que está baleado, ele vai depender de uma cartada, talvez tática, alguma estratégia que a dupla Dias até agora não foi capaz de determinar, sobretudo em jogos fora de casa, né? Esses dois, os comandantes, eu não preciso nem falar. Se eles não passam do Palmeiras, eles estão fora do clube. Isso já foi meio que colocado. Então a gente está vendo aí um barril de pólvora de um dos lados, porque o Palmeiras, cara, mesmo se o Palmeiras perdeu o Paulista para o Corinthians, vai machucar. Não vai ser legal? Não vai ser legal. Vai tirar o rival da fila? Vai tirar o rival da fila. Mas as principais preocupações do Palmeiras na temporada não são essas. O Palmeiras vai disputar a primeira divisão do futebol sul-americano, o Corinthians vai disputar a segunda. O Palmeiras vai disputar o Mundial de Clubes, o Corinthians não vai. O Palmeiras entra no Brasileirão como favorito, o Corinthians não. E assim por diante. Então, a bola, ou melhor, a bomba, está no colo do Corinthians.